Vou pedir para a irmã Lidiane fazer uma oração para a gente iniciar. Por favor. Tá bom. Vamos orar, então. Ai, Jesus, Pai amado, Pai santo, Pai bendito. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, que estaremos aqui juntos nessa hora, falando da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo acerca da liderança, Senhor, e nos aperfeiçoando, Deus, no Seu ID. Fala conosco, alcança os nossos corações, Senhor, com tudo que o Moisés vier falar aqui nessa noite. Senhor, visita os irmãos, todos aqueles que não podem estar conosco aqui, Senhor, seja com eles também, abençoa a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a aula passada, que foi o pastor Renato que deu, falou já sobre um tema principal dos pequenos grupos. O pequeno grupo, ele é um encontro como se fosse a igreja, não é isso? Eu queria que vocês deixassem o microfone aberto, que a gente vai dialogar, tá? Eu quero um diálogo. Somos só 3, a gente conversa o tempo todo. Ué, Amém. minha apostila está duplicada. Tem mais apostilas que está duplicado o capítulo 3. Estou procurando o 4, estou vendo que é a mesma coisa. Continua que você vai achar o 4. Foi um erro da gráfica. Tá, ok. Quando nós estamos falando em PG, o PG toda célula no corpo humano, ela tem algumas funções. Uma das funções principais da célula é multiplicar. A célula no corpo é para multiplicar. O pequeno grupo, ele também precisa multiplicar. Eu sei que o pastor Renato já falou isso na última aula, eu não sei o que ele abordou, mas uma das coisas fundamentais para a gente ter na nossa mente é que a multiplicação é para a saúde do PG. Vocês concordam? Sim. Afirmativo. Porque o PG que não multiplica, ele se torna um PG estagnado. Mas ele não multiplica porque ele não cresce. E quando cresce, o próprio grupo sente a necessidade de multiplicar. Mas quando ele não cresce, eles não sentem essa necessidade de multiplicar. Então, quando nós falamos na primeira aula, nós falamos sobre a igreja, nós falamos sobre a reunião dos pequenos grupos, como é que funciona, quantos minutos, o que aborda. Agora nós vamos começar a falar da multiplicação do PG. Já foi começado isso na aula 3, agora nós vamos falar mais um pouco. Bom, nós precisamos ter um elemento fundamental para multiplicar. O que vocês acham que é o elemento fundamental para que haja multiplicação no PG? Metas e planejamento. Ser intencional. Ser intencional Vocês estão lendo o material muito bom. na multiplicação. Ser intencional, né? Na multiplicação aí. Qual é uma coisa que, se eu não tiver, eu não consigo multiplicar? Pessoas. Verdade. O que mais? Mas metas e planejamento é fundamental, do líder eficaz. Mas o PG que não tem metas nem planejamento, ele até pode multiplicar assim, aos trancos do barranco. Mas tem uma coisa que são pessoas, se eu não tiver, eu não consigo multiplicar. Mas é uma pessoa específica. Se Deus não for o centro, o foco, Claro, não vai virar um social. Isso aí, com certeza. Ah, tá chegando mais alguém. Ai, que bom. bênção. Tá chegando mais alguém. Vamos olhar para esse slide aqui, vocês estão vendo? Tô. A pergunta qual é? Como formar líderes eficazes? Bem-vinda, irmã Letícia. Obrigada. Pois é, eu preciso de líderes
para poder multiplicar o meu PG? Se eu não tiver um líder, eu não tenho como entregar a responsabilidade do crescimento do PG para outra pessoa. Fica tudo sobre mim. Tem PGs que duram anos e não se multiplicam. Crescem, crescem, crescem. Mas o líder não preparou um outro líder para poder multiplicar o PG. Então, tem um autor muito bom, que trata de assuntos de pequeno grupo, que é o Dave Earley. Tá? E ele fala das 8 ações necessárias para formar um líder eficaz. Vocês estão sendo formados para serem líderes eficazes. A nossa igreja tem isso como um dos nossos objetivos. É preparar líderes. Porque eu não tenho como ter um PG que não tem um líder. E eu não posso ter qualquer tipo de líder. Tem que ter um líder capacitado, tem que ter um líder preparado, ele tem que ter um líder que tenha a visão da igreja. Então, como o irmão mencionou, o irmão falou de planejamento e metas. Metas, exatamente. Então, quando o PG começa, digamos, nós vamos começar o PG hoje, amém. Quando esse PG começa, o grupo já precisa estabelecer uma meta de multiplicar. O autor sugere que a multiplicação ocorra dentro de um ano. Então, se o PG começou em abril, ele já tem a meta de abril do próximo ano multiplicar. Essa meta pode ser, com o passar do tempo, repensada, mas é uma meta, um objetivo para se trabalhar. Mas, irmãos, PG não é uma máquina. PG não é uma coisa que eu monto, pego o manual, monto, como eu faço com uma mesa, como eu faço com uma cadeira, como eu faço com motor, como eu faço com carro, monto, ligo e boto para andar e funciona. PG não é isso. PG não é máquina. Então, o que nós estamos aprendendo são parâmetros para nós trabalharmos de forma organizada, mas não para nos aprisionar na nossa forma de trabalhar. É importante que a gente tenha isso em mente. Tá? Então, quando você tem uma meta, aquela meta, para que ela serve? Ela serve para você ter um alvo. Um PG sem alvo, sem meta, ele fica meio perdido no caminho. Eu sei que primeiro PG que eu liderei, nós não colocamos meta de multiplicação. Tendo passado um ano, aí então que nós fomos falar em multiplicação. Foi uma falha? Provavelmente sim. Mas eu não tinha tido esse treinamento ainda naquela época. Uns anos atrás, né? 10 anos. Então, a gente não pode trabalhar como se fosse uma máquina, mas a gente precisa trabalhar dentro do que a gente já teve de experiência do que funciona bem. Então, nós temos meta. Por que nós temos que ter meta? O que é uma meta? Uma meta tem que ser alguma coisa mensurável. A meta tem que ser algo específico. Eu não posso ser assim, um dia a gente vai multiplicar, irmão. Um dia a gente vai multiplicar. Não, isso não é uma coisa específica. Isso é uma coisa específica, tá? A meta ela tem que ser temporal. Eu tenho que ter um tempo estabelecido para alcançar esta meta, tá? E ela tem que ser uma meta alcançável. Eu não posso dizer assim, irmãos, daqui a 3 meses a gente multiplica. Também tem que ser uma coisa alcançável. Então, um ano parece ser uma coisa coerente. Às vezes, 9 meses. Eu já participei de uma igreja, uns anos atrás, e multiplicava de 6 em 6 meses. Gente, olha que benção. Uma igreja em crescimento. Uma benção. Mas por quê? Porque as pessoas ganhavam almas, os PGs iam crescendo, e multiplicação faz parte do processo. Aí multiplica. Quando a gente entende que
tem que ter meta, que tem que ter prazo, que a gente tem que trabalhar com esse pensamento, quando a gente está iniciando o PG, a gente já inicia ele com outro ritmo. Porque se você deixar o PG iniciar sem pensamento de multiplicação, ele passa a ser um grupinho que vai ficar fechadinho, vamos ficar aqui juntinhos, vai ser tão gostoso, a gente vai se encontrar aqui toda semana, você traz uma sopa, você faz um pãozinho fresquinho, você traz um queijo, você faz um suco, toda semana a gente se encontra, a gente fala dos nossos problemas, a gente compartilha, a gente ouve uma palavra do líder, vai ser uma maravilha. Depois de 2 anos do meu PG, tinha uma irmã, uma senhora, ela virou para mim e falou assim, você nunca vai deixar a gente, né, irmão? Você vai estar sempre aqui com a gente. Eu fiquei até sem graça. Falei, irmã, o PG cresce, meu. O PG multiplica. Nós buscamos outras pessoas e nós multiplicamos. O PG muda de endereço, vai evoluindo, crescendo. Aí ela ficou chateada comigo. Ficou triste porque eu falei aquilo. Por quê? Porque lá atrás, quando o PG começou, eu não coloquei isso como uma visão do pequeno grupo. Foi um erro meu. Eu assumo o erro. Foi uma falha. Então, nesse processo de preparar um PG para a multiplicação, definir uma data, todos estão no mesmo propósito. Se todos estão no mesmo propósito, a meta é perfeitamente alcançável. Tá? Quando a gente está pensando em uma meta, a gente tem que pensar que ela seja viável. Tem que ser realista. Pode ser igual a empresa que vira para os vendedores e fala, vocês têm que vender 10 mil peças até o final do ano, senão vocês não vão ter 13º do ano. O PG não funciona assim, não. O PG nós temos que planejar de uma forma viável. Entendeu? Agora, a irmã falou aqui, a irmã Lidiane falou, muito importante. Eu perguntei o que não pode faltar no PG. Aí a irmã falou a presença de Deus. Isso aí é fundamental para o crescimento saudável do PG. Porque se a gente deixar, o PG facilmente vira reunião social. E deixa de ser um trabalho realmente espiritual. E vocês, como líderes, isso recai sobre o líder que esteja constante a busca da presença de Deus. Mas não é só buscar a presença de Deus durante a reunião do PG. É buscar a presença de Deus antes, na preparação. Se você é um líder e você está vendo que você vai indicar alguém para ser vice-líder, você e o vice-líder precisam juntos estar no propósito de buscar a presença de Deus. Como que a gente busca a presença de Deus? Responde para mim. Orando, consagrando, lendo a palavra do Senhor, né? Fazendo aquele momento, né? É mistério? Isso é segredo? Não. Isso todo mundo sabe? Sabe, todo mundo sabe. Mundo faz? Tem que fazer, né? Pois é. Não sei se vocês leram o capítulo 5 e 6 do nosso livro, que a gente está acompanhando, mas o autor ele compartilha de 2 grupos. Um que o líder não tinha tempo, dedicava à preparação, as reuniões eram meio maçantes, começou a ficar arrastado e tal. O outro, o líder, o dia anterior ele tirava para jejuar, se reunia com o vice-líder, eles 2 oravam com o mesmo propósito. Para você ter 1 hora de PG abençoado, tu tem que ter 2, 3 horas de preparação diante de Deus, de oração, de jejum. Isso é uma matemática simples. Eu sei porque quando eu estava atuando como líder nesse grupo, que eu falei para vocês, a semana que eu orava mais, a reunião era mais abençoada. A semana que eu orava menos, a reunião era menos abençoada. Era claro e evidente para mim. Eu estava na reunião, ouvindo as pessoas darem seus testemunhos, compartilhando essas coisas, vendo as reações, vendo o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, e eu ficava pensando, não, Deus falava, né?
Viu como é diferente quando você ora mais, quando você busca mais, quando você jejua mais? É assim, nítido e evidente. O líder, ele faz o que o nosso pastor faz. Nosso pastor Robson. Você sabe que o nosso pastor Robson leva os nossas lutas, as nossas dificuldades diante de Deus por nós, não é verdade? É isso que o pastor faz. Ele vai, busca a presença de Deus e apresenta os irmãos em oração a Deus. Pois é, o líder faz a mesma coisa. O líder de pequeno grupo, ele leva os seus liderados a Deus em oração. Então, quando a pessoa compartilha no PG que está tendo uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, o líder precisa orar por aquela causa. Ele precisa batalhar diante do inimigo a favor daquela causa. Você sabe que cada vez que você ora por outra pessoa, que não é você, é outra pessoa, as orações que você fez por você são atendidas mais rápido? Você sabia que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa lógica? Quanto mais eu oro pelo meu irmão, mais a bênção vem sobre mim. Então, quando o líder abraça isso, ele entende isso, ele passa a viver um patamar espiritual na vida dele, pessoal, diferente. O fato dele estar liderando um PG leva ele a ter uma comunhão com Deus diferente, uma comunhão especial. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida, meu filho. A melhor coisa que pode acontecer na tua vida é você ter com Deus um relacionamento especial. É você aumentar a presença de Deus na tua vida e no PG. E conforme nós estamos liderando, e nós estamos sendo um exemplo, e as pessoas estão vendo, não é você se gabar, não, irmãos, essa semana eu jejuei 3 dias. Não, irmãos, eu orei 4 da manhã, todos os dias, de 4 às 6 da manhã. Não é isso não, irmão. Não é isso não. É que a presença de Deus na tua vida, quando você fala para irmãos, temos que orar, temos que tirar o nosso tempo a sós com Deus, temos que dedicar pelo menos 1 hora ou meia hora por dia de oração a Deus. Quando você fala isso, porque você está vivendo isso na tua vida, a pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo e entender que aquilo realmente é verdade, que aquilo realmente é necessário na vida dela. As coisas de Deus, irmãos, são um mistério tão grande que a gente só vivendo para entender. Por isso que a gente compartilhar as nossas experiências uns com os outros é tão edificante para nós. Então, para você multiplicar um PG, você precisa ter um líder eficaz. Então, o autor aqui, o Dave Farley, que está aqui na tela que a gente está falando, ele explica que existem 8 ações que precisam ser feitas. Tá? A primeira ação é sonhar. Aí você vai perguntar assim, como assim? Sonhar? Nós precisamos sonhar em ter líderes. Nós precisamos sonhar. Isso é um sonho que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, disse para ele o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que ele disse para Timóteo? Ele disse para ele preparar. Alguém lembra o que ele disse? Quem lembra? Ele disse o seguinte: o que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Vocês lembram dessa passagem? Que o apóstolo Paulo falou? O que ouviste de mim, ensina-os a outros homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se você prestar atenção, aqui você tem o apóstolo Paulo treinando Timóteo, Timóteo treinando homens fiéis,
Esses homens fiéis treinando outros. Olha aí. Você tem o apóstolo preparando Timóteo, Timóteo preparando homens idôneos, preparando outros. É isso aí, preparando líderes para que haja crescimento na igreja. Então, quando a gente pensa em líder, nós precisamos sonhar em encontrar líderes. Então, quando você estiver dirigindo um PG, você for líder de PG, você precisa estar atento que dentro do teu PG, Deus vai te colocar pessoas que você pode indicá-las para serem vice-líderes. O que é um vice-líder? Quem pode me dizer? Ele Vice-líder? ajuda, ele ajuda o líder. Ele auxilia o líder? Sim, até mesmo assim, em oração, tá acompanhando as vidas, caso o líder fique doente, precise acontecer alguma coisa com o líder, não sei, ficou preso no trabalho, tem uma pessoa que está capacitada ali para estar auxiliando e conduzindo o PG, entendeu? Já sabe o ritmo, já está enturmado ali com as pessoas, interagindo. Eu acredito que essa é a função do vice-líder, para dividir a carga, né? Para não ficar pesado só para um. O livro até fala, só para complementar, né? Ele dá um exemplo aqui que tem um PG que era muito bom, mas que o líder ele não preparou um vice-líder e ele morreu. E o PG acabou por isso, né? Essa parte me chamou bastante atenção. É muito A importância do vice-líder, né? É interessante, né? Que assim como o líder eficaz, né, uma das características é ele sonhar em ser líder, né? Sonhar em liderar. Porque se ele não tiver esse sonho, né, de nada vai adiantar a indicação de ser líder. É verdade. Então, o líder compartilha o sonho com os seus liderados deles virem a ser líderes. Não é deles virem a ser pastores, pessoas de destaque, não é nada disso. Eles serem líderes. Eles entenderem que Deus pode usá-los da mesma forma que está usando o líder. Deus pode usar qualquer um de vocês do mesmo jeito que está usando a mim. Assim que tem que ser. Assim que o líder tem que trazer para os seus liderados, para que eles entendam que ele é líder, não quer dizer que ele é superior a ninguém. Que Deus pode usá-los da mesma forma como usou ele. Vocês lembram que o próprio Jesus falou que maiores obras fariam os seus seguidores? Jesus falou isso. Ele nos deixou claro que a obra que ele tem para fazer através de nós teria momentos maiores do que o que ele teve aqui na Terra. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas pode? Ah, pode. Já ouviram falar de um pastor chamado Billy Graham? Sabe que os cálculos, estimativas, de que com as pregações dele aceitaram a Jesus mais de 1,5 milhão de pessoas em campanhas evangelísticas, não pela TV, nada disso, em campanhas evangelísticas, que ele estava presente pregando, porque ele viajou pelo mundo fazendo campanhas evangelísticas, e quando eles faziam o apelo vinha 1.000, 2.000, 10.000, ele reunia 50 mil pessoas. Ele veio no Rio de Janeiro e ele encheu o Maracanã. O Maracanã, não Maracanãzinho não, ele encheu o Maracanã, tinha mais de 100 mil pessoas lá. A minha mãe estava lá, eu não. O que acontece? Você vai pensar assim, poxa, mas isso quer dizer que Billy Graham foi maior que Jesus? Não. A obra é do Senhor. Ele quer nos usar para fazer a obra dele. E quando nós entendemos que a obra é dele, que o nome dele é glorificado, nós ensinamos isso para os nossos liderados, que eles podem ser usados por Deus mais do que nós. Então, se interessante que o livro ele faz um comentário que o líder ele precisa saber para onde está indo, né? Porque o preparo dele possibilita
o agir de Deus, né, na vida dele, na vida do PG. Amém, é verdade. Deus não precisa de nada para agir, mas nós precisamos estar preparados para Deus nos usar. Olha a diferença. Deus não precisa de ninguém para fazer nada, mas nós precisamos estar preparados para Ele nos usar na obra dele. Porque se Deus quisesse, Ele mandava os anjos na terra pregar o Evangelho. Aquele monte de homem grandão, poderoso, com a espada de fogo. Quem ia dizer não? Quem ia duvidar? Onde ia entrar a fé? Se eu recebesse a mensagem de um anjo com a espada de fogo que dissesse aceita Jesus ou morre, cadê a fé? Não tem fé. Então, para que haja fé, para que haja uma manifestação verdadeira de fé, para que aceite a salvação de Cristo, Deus escolheu os homens para pregar a sua palavra, para falar de um Deus invisível, para falar de uma salvação aos olhos dos homens impossível. Mas Deus faz. Então, nós, como líderes, nós temos que nos preparar para que Deus nos use no seu reino. Nós estamos aqui nos preparando especificamente para trabalhar nos pequenos grupos. Mas essa capacitação que nós estamos recebendo aqui nos capacita para atuar em qualquer departamento, qualquer ministério da igreja. Esses conceitos, eles permeiam toda a igreja. Isso não é exclusivo de pequeno grupo, tá? Quando eu estou, por exemplo, vou te dar um exemplo para vocês. Digamos no Ministério de Música. Os músicos precisam preparar outros músicos para continuar o trabalho que eles estão fazendo. Primeiro que ninguém é eterno. Primeiro que nada dura para sempre. Primeiro que as coisas mudam repentinamente. Ah, o líder fulano de tal, um excelente líder de louvor, uma bênção. Ah, mas ele é militar. Aí o quartel disse, tu vai para Manaus. Tá bom, vai para Manaus. Se ele não preparou alguém para ficar no lugar dele, a igreja vai sentir falta, vai sentir impacto. Então é muito importante a gente estar consciente que o próprio Jesus preparou pessoas para dar continuidade ao trabalho dele quando ele se ausentasse. Ele estava nos ensinando como funciona, ele estava nos dando um método. Então, quando nós pensamos em líder, em formar líderes e preparar o nosso PG para uma multiplicação, tem muitas ações necessárias que precisam ser feitas. Tá? Se a gente olhar na nossa apostila, na página 44, aí eu vou botar aqui para a gente ver. A apostila não está bem. Eu queria olhar com vocês página 44. É muito detalhezinho e a gente precisa acompanhar lendo, tá? Isso que eu quero ver com vocês. Vou falar rapidamente sobre aumentar a presença de Deus. Está dando para vocês ler aí? Está pequeno. Melhorou? Está todo mundo sem microfone? Eu estou com a apostila aqui. Eu também, estou acompanhando com a apostila. Eu estou com a apostila aqui. Então é melhor ainda. Beleza, vou botar aqui só para a gente acompanhar quem estiver assistindo gravado depois. Tudo bem. Aumentar a presença de Deus. Então, para que a gente saiba que tem algo sobrenatural na nossa reunião, nós precisamos saber e sentir a paz de Deus no local. Quando nós estamos nos reunindo em nome de Jesus, nós estamos numa expectativa de haja uma manifestação de Deus. Dons, curas, salvação, milagres. É importante sentir a autoridade espiritual da liderança, do líder que está ali. Ele tem que ter autoridade espiritual. Se o líder chegar ali despreparado, sem ter orado, sem ter buscado a presença de Deus, sem ter nem estudado direito o conteúdo,
o grupo vai perceber instantaneamente. No lugar de 5 minutos de PG, o grupo está percebendo. E essa percepção desmotiva todo mundo. Então, para que haja aumento da presença de Deus, várias coisas estão acontecendo. Uma delas, que é muito, muito importante, é que haja a demonstração de amor às pessoas novas que chegam. Porque, irmãos, o PG é lugar de eu li os dados. Viu? Relacionamento. Relacionamento. Queridos, por que o PG é lugar de relacionamento? Porque na igreja eu não consigo ter tempo, não consigo ter concentração, eu não consigo ter oportunidade de me relacionar com 190 outras pessoas. O PG, meu PG só tem 8 pessoas. Cara, que bênção, que maravilha. Vocês vão ser 8 carne e unhas. Porque vocês vão conhecer tudo de bom e tudo de ruim que os outros 8 têm. E os outros precisando de oração. Imagina 8 pessoas orando umas pelas outras. Imagina 8 pessoas sabendo da dor uma das outras, das necessidades, das lutas. Então, tudo isso faz parte do propósito do pequeno grupo. Então, quando o amor de Deus é manifestado, a pessoa número 9, que chega no grupo, que foi convidada por um dos 8 para vir conhecer o grupo, ele rapidamente se sentindo amado, a primeira coisa que ele vai pensar, semana que vem eu volto. Quando ele vier a segunda vez, ele se sentir amado novamente, ele vai dizer, pô, gostei muito de ti. Aí, possivelmente, ele convide outra pessoa. Você sabe que quem mais convida a gente é novo convertido? Novo convertido convida a gente, porque convertido é espera de fé. O novo convertido fala assim, poxa, descobri uma coisa tão boa, eu vou compartilhar com todo mundo. Então, quando existe amor no PG, quando existe a presença de Deus no PG, quando os relacionamentos estão fortalecidos entre os irmãos, a presença de Deus se manifesta de forma extraordinária. Então, se a gente for destrinchar aqui, a partir da página 44, as especificações, vou falar rapidamente sobre elas, tá? Esse amor, ele precisa ser manifestado na hora que a pessoa chega. Tem PG que designa alguém para ficar na recepção das pessoas. Fica lá na porta, recepcionando as pessoas que entram. Para que elas se sintam bem-vindas. Para que elas não... Imagina se você está tendo o teu PG, alguém convidou uma pessoa para chegar, uma pessoa nova, tendo PG, e a pessoa vem com uma roupa suja, maltrapilha. Ela veio daquele jeito porque ela não tem outra. Ela precisa se sentir acolhida. Muito bem. Eu sei ler lábios, irmão. Eu leio lábios. Estou acostumado. Você falou muito bem. O acolhimento. O acolhimento mostra para as pessoas o amor de Deus. E quando eu demonstro o amor de Deus, a presença de Deus é atraída para onde eu estiver. Se entra um rapaz vestido de moça, eu tenho que acolher, eu tenho que receber. Eu não posso rejeitar, eu tenho que receber, porque quem vai transformar este rapaz, fazer ele perceber que Deus criou ele homem e não mulher, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos em tempos onde as pessoas estão buscando motivos para rejeitar a igreja, motivos para rejeitar o evangelho. E nós temos que ser aqueles que mostram que não há o evangelho, que o evangelho é a manifestação do amor de Deus. Bom? Então, queridos, continuando aqui na página 45, tá? Quando eu penso assim, poxa, temos que preparar novos líderes. Existem ações necessárias para preparar um novo líder. Então, quando eu, que sou responsável por um pequeno grupo, estou
observando quem eu vou chamar para ser meu vice-líder, eu tenho que olhar alguns detalhes. Entre eles, que a pessoa é comprometida com o PG, ou seja, ela vem, ela é presente, tem comprometimento com Deus, não é uma pessoa que é pé no mundo, pé na igreja, é uma pessoa que é comprometida com a igreja, Atos 29, não é só frequentador de PG, porque tem gente que só frequenta PG, tá? Quem frequenta PG não tem a visão da igreja para vir a ser um líder. Ele precisa estar engajado na igreja. A pessoa é bem-vinda para vir só no PG, é bem-vinda. Vai ouvir a palavra de Deus por aí. Mas para ser um líder, ela tem que estar comprometido com a nossa igreja local, tá? Porque o líder representa a igreja. Ele tem que ter bom testemunho, ou seja, mostrar que está convertido. Não é que é perfeito, não é que a pessoa compartilha suas lutas. E esse aí compartilha a luta, ele pecou, não serve. Não, não é isso. Tá? É uma pessoa que mostra algum tipo de capacidade de liderança, alguma coisa, país, tá? Ah, é o grande líder. Amém, benção. Mas nem todo mundo é um grande líder. Mas a maioria das pessoas tem capacidade de liderar. É bom ser membro da Atos 29, né, para estar comprometido com a gente. Né? E tem que fazer um curso lidere. Esse que vocês estão fazendo. Tá? Quando eu estou escolhendo um líder, uma pessoa para ser líder, eu preciso indicar que ela faça o curso Lidere, mas eu não preciso dizer para ela assim, não, você faz o curso porque você vai ser líder. Não. Eu, como líder, eu preciso motivar todos os membros do PG a fazer o Lidere. Porque o Lidere não é só para formar líderes. Vocês lembram do Lidere 1 como foi? O Lidere 1 foi o quê? Quem sou eu? Não é isso? Quem sou eu para Deus? Não é isso que você aprende no Lidere 1? Vida com propósito, né? No Lidere 1 você aprende quem sou eu para Deus. O que Deus é para mim, quem sou eu para Deus. Tem muita gente que sai do Lidere 1 maravilhado, dizendo assim, eu não sabia disso. Ele não está preparado a ser líder, ele está preparado a entender quem ele é em Deus e o que Deus vai fazer com ele, quais os propósitos que Deus tem na vida dele, que ele pode realizar grandes coisas em Deus. Tem gente que acha que é um zero à esquerda. Tem gente que acha que não é nada, que não vai realizar nada, que não vai conseguir nada, que só quem pode estar na frente são aqueles que estão lá na frente e eu não posso, não, porque eu sou incapaz. Tem muita gente que tem essa baixa autoestima. E Deus chamou todos nós para uma vida gloriosa. Deus chamou todos nós para sermos instrumentos em suas mãos. Então, quando a pessoa começa a entender isso no Lidere 1, a vida dela muda. Então, quando eu estou no PG, eu preciso indicar todos os meus irmãos liderados. Irmãos, façam CFA. Faça o Lidere 1. Aí a pessoa faz o Lidere 2. Aí faz o Lidere 3. Aí você que está liderando o PG, você está vendo essa pessoa, poxa, ela está frequentando o PG e ela está assistindo o CFA. Já está no Lidere 3. Poxa, eu vou chamar essa pessoa para ser vice-líder, para ser líder em treinamento. Você falou, Letícia, que o líder, o vice-líder, ele está ali para quando o líder se ausentar, correto? Para apoiar o líder, para ajudar o líder. Ué. Então, ele está sendo preparado para ser o líder. Então, o líder pode pedir para outros irmãos, esse aqui vai seguir com vocês, eu vou trabalhar ali com outro grupo de pessoas e ninguém vai sentir falta. Esse líder de treinamento, esse líder já está atuando no grupo. É claro que o líder não vai jogar uma bomba dessa no seu grupo, tá? As pessoas não gostam desse tipo de surpresa. Mas se houvesse uma necessidade, vou viajar, vou passar um mês fora. Tem uma pessoa ali para cobrir. Então, isso é uma coisa que é construída. Isso não é da noite para o dia. Isso é construído. Por isso que a gente tem o CFA aqui para dar as ferramentas. O CFA são ferramentas. Ferramentas que nós aprendemos com a palavra, nós aprendemos com a experiência, nós aprendemos com outros líderes que escreveram livros e compartilharam as suas experiências. Então, eu tenho a minha experiência, a sua experiência que você compartilha, eu tenho a experiência de outros líderes que escreveram livros, e nós temos a Bíblia como base. Então, nós temos várias ferramentas para a gente aplicar no nosso trabalho como líderes em treinamento. Tá bom? Continuando no versículo, ó,
Na página 46, nós falamos sobre ser comprometido com a igreja, ter bom testemunho, ter capacidade de liderança. Tem gente que tem capacidade de liderança e nem sabe. Sabia disso? Você já parou para pensar por que tem tanta influencer? Por que tem tanta influencer por aí? Que são líderes. São pessoas buscando liderar. Querem ser influencer. O que é um influencer? O influencer é nada mais do que uma pessoa querendo liderar um grupo a fazer alguma coisa, a influenciar um grupo a pensar de uma forma, a agir de uma forma. Isso é um líder. Então, nós estamos, na verdade, cheios de pessoas com capacidade de liderança. Esse potencial não foi colocado em prática, mas o treinamento de líder é o lugar para que isso possa aflorar de uma forma saudável, de uma forma a edificar a igreja, a contribuir para o pequeno grupo. Ser influencer no Instagram, não sei se está colaborando com a igreja, não. Não sei se está colaborando com o reino de Deus, não. Ainda mais se for de moda, ou se for de passeios turísticos. Pode até ser legal, mas não é isso que está colaborando com o reino de Deus. Mas você ser um influenciador de vidas para levar elas até os pés do Senhor, isso é uma vida bem aplicada. Seu propósito da sua vida é muito bom. Então, muitas pessoas que não sabem têm muita capacidade de liderar, tá? E nós, como líderes, precisamos estar atentos para ver isso, que todos podem ter capacidade de liderar. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, irmão? Não? Fala. Eu sei ler lábios, mas nem tanto, irmã Letícia. Eu vejo dentro dessa explicação que o irmão deu, né, das especificações necessárias, é interessante abranger isso aí, porque são informações importantes, né, que o meu irmão mesmo colocou. Às vezes tem pessoas que frequentam ali, né, e se você não tiver uma formação do Lidere 1, Lidere 2, Lidere 3, a pessoa vai continuar ali no PG, frequentando o PG, né, e não vai ter essas orientações básicas, né? Por exemplo, ser encaminhada para a secretaria, né, para a ficha do batismo, por batismo, né, e conhecer a igreja, né, tudo isso aí, um líder eficaz, ele preparando um auxiliar, ou seja, um vice-líder, ele vai ter um PG bem preparado e colocar as pessoas que são frequentadoras do PG, né, informada de toda a ação que envolve a igreja. Verdade. Você ter um vice-líder, você ter um líder de treinamento, é como se você se clonasse. Só na parte de liderança. Né? Não quero me clonar, não. A irmã Letícia falar alguma coisa. Acredito que o que você falou sobre impulsionar. O líder, ele tem essa função de impulsionar outros líderes, entendeu? Ele está ali observando, porque às vezes o vice-líder ele vai ter uma visão que o líder não está enxergando. E nessa troca aí, você consegue avançar e até impulsionar outras pessoas a serem líderes, entendeu? Pelo seu exemplo, que eu acredito que o exemplo ele arrasta. Aí, total. É isso. O exemplo arrasta, e quando a pessoa vê que o líder está se dedicando, ele está orando, ele está se aprimorando. Nossa, aí, dá até vontade de você estar ali no PG toda terça-feira, né? Tem gente que fica contando os dias para estar ali, sabe? Que é um momento que, de repente, mora sozinho e tal, se sente muito sozinho. E ali é aquele momento de comunhão e de palavra que a pessoa consegue se expressar. Ver como se fosse uma segunda família de verdade. E pode se vir a ser, porque a igreja, né? A igreja são irmãos, é uma família. Sim. Aí cria esse laço, essa afinidade, né? Exatamente. Então, querido, é interessante
Pode falar. Até o livro ele faz uma abordagem, né? Que o preparo aumenta a confiança e a fé, né? O preparo é a chave para liderar bem o encontro, né, do PG e gerar segurança, né, naqueles que nos liderados, né? Aquela confiança e aquele gostinho de quero mais. Já sair da data do PG, já pensando no regresso já, né? Porque foi envolvido, foi contagiado, né? Pelo preparo do líder, né? E de toda a equipe. Quando nós estamos à frente de um pequeno grupo, nós precisamos estar atentos que nós precisamos firmar os nossos membros. Eles precisam ser firmados, fortalecidos naquele pequeno grupo, na palavra de Deus, nos ensinamentos. A igreja, para poder manter uma uniformidade de visão, os PGs todos trazem, no encontro semanal, a palavra que o pastor pregou no domingo. Existe um material que é divulgado para os líderes, um esboço com o material que o pastor trouxe, e esse conteúdo é reforçado nas reuniões de PG. É bom porque, às vezes, as pessoas têm perguntas que não tem como fazer na igreja, pode fazer para o líder, se o líder não souber responder, ele pode buscar a resposta. Se ele souber responder, ele responde. Pessoas que perderam o culto, não puderam assistir o culto, vão receber de forma um pouco, né, mais resumida, mas vão receber a palavra que foi dada, e a igreja vai manter a uniformidade de visão e uniformidade de propósito, que é muito importante na igreja. Não é para cada líder de PG pregar uma palavra diferente. É para os líderes estarem pregando aquela palavra que foi pregada no domingo. Tá? Quando nós estamos firmando novos membros, é muito importante a gente levar esses membros a terem compromisso com o PG. Agora, quando a gente fala em novos membros, não estou falando em pescar em aquário alheio. Não é que eu vou roubar o membro do PG do meu irmão ali da outra rua, não. É que eu vou trazer pessoas não crentes para o meu PG, para o meu. Eu vou pegar aquelas pessoas que aceitaram Jesus no domingo, foram à frente, e vou convidá-las para vir para o meu PG. Vou perguntar, poxa, que bom, bem-vindo à família de Deus. Poxa, nós temos uma reunião semanal na rua tal. Você mora perto? Ia ser tão bom se você viesse lá com a gente. As pessoas gostam de convites, elas gostam de se convidar. Moisés, mas a pessoa, quando ela é encaminhada ali para a salinha, isso aí já não é feito? Ou a gente pode fazer essa abordagem? É feito, Ah. sim. Mas o que tem acontecido na nossa igreja? Os líderes de PG não têm ido lá pegar esse povo de primeira, não. Ah, é? Nossa. Ah, tá. Eu achei que automaticamente já fosse orientado. Mas o que acontece? O sistema não é perfeito, né? O ideal seria a pessoa aceitar Jesus ali, dar o endereço e imediatamente ser encaminhada para um PG perto da casa dela. Sim. Seria o ideal. Tá? O ideal seria os líderes de pequenos grupos estarem ali esperando para receber o novo participante do PG. Aí o pessoal como é que fala? O pessoal como é que é aquela equipe que faz a integração, discipulado. Integração, consolidação, esse pessoal aí. O pessoal da integração já dizia, o teu líder é fulano de tal ali, ó. Vem cá, eu vou te apresentar. Era para ser assim. Se está de presente para ser apresentado. Mas, Moisés, poderia ter um papel com os endereços de todos os PGs. Tem? Entendi. Tá. Assim, em relação à recepção, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei agora em março na igreja. Eu vim de uma outra igreja que veio muita gente comigo. E aí a gente ficou meio que perdido quando chegou na Atos. Porque o sistema, ele é meio diferente. É o mesmo reino, só que a doutrina é diferente, o ritmo é diferente.
E aí, acabou que o PG que eu fui, quem foi o líder foi o pastor e a pastora. E aí, foi perfeito para a gente naquele momento. Eu acredito que foi muito intencional do pastor esse ter ido para esse PG, entendeu? Porque esse PG era em uma outra casa, deu uma parada, meu PG, o Gratidão, deu uma parada nessa casa, não sei qual foi o motivo, e aí retornou em uma outra casa, que, por sinal, eu dou personal nessa casa, dou aula de personal, e eu acabava de dar aula, já começava o PG. Ai, que Então, bonito. assim, e através de mim, eu fui levando todo mundo que veio comigo da outra igreja. E aí o PG começou a ficar cheio. E a gente foi consolidado na Atos pelo próprio pastor. Eu acho assim que não teve oportunidade melhor da gente conhecer os defeitos e as qualidades do que seria Atos de apresentação. Tipo assim, se a gente tivesse que fugir, desistir, a gente ia desistir logo de cara. Isso aí, porque o pastor ele é muito sincero, né? Então, assim, ele fala mesmo na cara e tal. E a gente também não espera a perfeição de ninguém, porque somos humanos e a gente não está à procura disso. Você não espera a perfeição de ninguém, mas tem gente que espera, tá? E não aí, na verdade, aí no PG começaram a tirar várias dúvidas, não só da Atos, como da palavra e tal. E essas pessoas consolidaram, fizeram o curso de membresia depois, junto comigo, e estão na igreja até hoje. E estão lá no PG também. Aí o pastor agora. O pastor agora já passou para outro PG e deixou a líder sozinha lá. Sim. Entendeu? Você viu que ele fez o trabalho, essa líder foi consolidada. Ele plantou, como ele, tipo assim, ele aterrizou o PG, né? Ficou lá de abril. Não, perdão. Em junho começou o PG. De junho até agora. Semana passada que ele meio que saiu. Só que ele falou que vai estar visitando. Ele vai estar visitando outros, né? E deixou a líder lá. Fixa. Também. Entendeu? Ótimo. E aí eu achei assim, muito legal a recepção. Muito entendeu? Essa oportunidade de a gente tirar as dúvidas e de consolidar mesmo. E de consolidar as pessoas que estavam chegando ali, na igreja. Isso é muito importante. Entendeu? Você poder ser consolidado. Vocês tiveram um privilégio, que não é qualquer pessoa que tem o privilégio de ser consolidado pelo pastor, né? Isso, então. Aí eu achei muito interessante isso, né? Porque ele acompanhou a trajetória da outra igreja que a gente estava, ele estava ajudando lá os pastores e tal. Então, assim, ele já sabia qual era o meio contexto e aí conseguiu nos ajudar. Ele deve ter tomado a frente por isso. Ele sabia da necessidade. Aí a gente gostou muito. Amém. Que benção. Daqui a pouco vocês vão estar liderando cada um o seu próprio PG. Ele já chamou. Ele me chamou com meu esposo, mas a gente agora ele não está conseguindo por causa da faculdade dele. Entendi. Mas a gente está aí para ajudar. E seu esposo já fez também o Lidere? O Lidere, ele está fazendo. Ele até se inscreveu nesse terceiro, só que ele não está conseguindo assistir a aula. Agora eu fiquei vendo, eu fiquei sabendo que tem aula gravada, né? As aulas são gravadas. Todas as aulas foi dada nesse período estão gravadas. Então, aí eu vou pedir, eu vou falar com ele. O que você está falando está sendo gravado. Então, vou falar com ele para ele poder assistir às aulas, porque ele fez a matrícula junto comigo, só que ele não conseguiu porque ele está na faculdade. Entendi. Mas está tudo gravado. Se você quiser, eu posso te passar todas as gravações desse período, você passa para ele assistir. Mas como ele não conseguiu assistir, ele vai ter que começar de novo no próximo período, né? Para a gente poder estar amarradinho. Tá bom. Mas se ele quiser ver gravado, só para se preparar, é benção. Tá, eu vou falar com ele quando chegar hoje sobre as aulas gravadas. Obrigada. Então, quando nós estamos falando em firmar os membros no PG, essas ações, elas não são fáceis, tá? Quando nós estamos tentando firmar um membro do PG, um membro novo no PG, é fundamental que tenha contato. Diga, porque você vai vir, se ele não for, poxa, eu senti tanta tua falta. O meu membro novo do PG, você tem que firmar, você tem que ser
que a pessoa faz falta, que é importante a presença dela. Se o PG tiver atividades, estou falando para líderes, tá? O PG tem atividade toda terça, por exemplo, no caso da maioria dos PGs, tá? Então, assim, é bom o PG marcar de vez em quando uma coisa extra. O meu PG tem, aos sábados, uma caminhada. O pessoal se reúne sábado de manhã para caminhar aqui na área, caminha. É uma atividade extra. Aí, se essa pessoa que é nova no PG não foi na semana, mas vai ter uma atividade extra, convida para atividade extra. Ah, nós vamos sair para comer uma pizza no sábado, todo mundo do PG, vai ser maneiro. A gente vai comer um cachorro quente, ou a gente vai na pracinha para bater papo, para jogar bola, para qualquer coisa. São atividades extras, atividades com um propósito social, de interação entre os membros. Essas atividades fortalecem o compromisso das pessoas com o pequeno grupo. Lembram, PG é relacionamento. O membro do PG vai se relacionar conosco, com os outros membros, para se fortalecer no PG, tá? Outra coisa que é importante para fortalecer a pessoa no PG, que é o trabalho do líder, é ensinar sobre jejum para. Porque o inimigo, quando a pessoa vem para o PG, vem do mundo, começa a frequentar o PG, o inimigo aumenta o número de ataques que ele levanta contra a pessoa. Vocês sabem disso? A pessoa estava lá no bem bom, fumando, bebendo, pecando, buscando problemas. O diabo estava feliz da vida. Isso aqui já é meu. Aí a gente vai lá, fala do amor de Cristo, a pessoa vai para o PG, aceita Jesus, o diabo, opa, eu estou perdendo terreno aqui. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou atuar, eu vou... Então, para que a pessoa possa ter a sua vida espiritual fortalecida, é importante que o líder de pequeno grupo ensine, desafie o grupo a jejuar e orar. Aí você vai dizer, pô, essa pessoa é nova convertida, ela não vai jejuar e orar. É verdade, mas os outros membros que não são novos, que já estão aí, eles podem jejuar e orar pelo novo membro. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo líder, ele já passou por esse curso que nós estamos fazendo? Minha irmã, eu acho que quase todos já completaram o Lidere até o 3. Ah, ok. Pode ter um ou outro que ainda não completou o 3, mas a maioria sim. Obrigada. Irmã Letícia, eu estou lendo lábios, mas o som está desligado. Está sem sonho. O microfone está desligado. Viu? Moisés, você pode ligar. Eu não posso. Só posso Não? desligar. Ah, é? Deixa eu Eu falar só com posso ela. tirar o som, eu não posso botar o som. Deixa eu ver se ela olha. Eu acho que ela está falando alguma coisa, ela sabe que está sem som. Ah, Já está acontecendo alguma coisa lá que ela não está conseguindo. Irmã, a gente não está conseguindo ler o celular. Normalmente a gente lê, mas... Agora parece que ligou o som. Fala. Ligou? Ah, agora ligou. É porque a internet aqui está muito ruim por Eu causa da entendo. chuva. Eu acredito. Aí o Wi-Fi está oscilando muito aqui. São 7, né, módulos. Olha, é o seguinte, os primeiros 3 módulos, 1, 2 e 3, é que capacitam a pessoa para iniciar a liderança de um PG. Tá? Do 4 em diante, 4, 5, 6, 7, o líder já em atividade continua aprendendo para aprimorar o seu trabalho como líder. Ah, tá. Mas depois que você completa o líder 3, você já pode atuar como vice-líder ou até líder. Se você já tiver experiência. com licença. Então, só faz sentido continuar o lidere se a gente tiver ou na liderança ou numa vice-liderança, é isso? É um co-líder? Não, porque Não? o que a pessoa está aprendendo
É teologia, é Bíblia, é relacionamento com Deus. Tá bom. A gente não, daqui para frente, a gente não fala mais de funcionamento de célula, nada disso. Ok. A gente fala, só para vocês saberem, tá? O Lidere 4 é sobre discipulado. O Lidere 5 é sobre liderança e submissão. Como ser um líder e como se submisso à sua liderança. O Lidere 6 chama-se mordomia. É aprendendo a servir os irmãos em Cristo. E o Lidere 7 é ética cristã, não. Eu cismo que é ética cristã, meu Deus. É caráter cristão. É a mesma coisa, mas o nome é caráter cristão. Todo cristão precisa formar o seu caráter, conforme a palavra de Deus. Então, esses módulos são todos importantes. Aí, depois do 7, vai entrar nos módulos de mais teologia profunda, que aí você entra na introdução bíblica, você entra na história da Bíblia, você vai entrando nos livros do Antigo Testamento, você vai aprofundando mais. Tudo isso no nosso curso. Tá? Continuando, como nós estamos falando, uma outra etapa importante sobre a multiplicação de um pequeno grupo é eu já tenho os meus membros firmados. Ótimo, agora eu tenho que encontrar um outro anfitrião, porque esse PG que está em atividade vai permanecer e eu preciso de um outro espaço com outro anfitrião para poder realizar as reuniões de pequeno grupo. Tá? Então, esse anfitrião pode até ser o líder, mas não é ideal. Quando o líder é líder e anfitrião, ele está carregando duas funções. Isso sobrecarrega qualquer um, tá? Eu fui líder e anfitrião 2 anos. Sobrecarrega a gente, porque a gente se preocupa em preparar o espaço e preparar tudo para receber as pessoas e preparar a palavra e buscar a presença de Deus, entendeu? É muita coisa. Então, o ideal é que o anfitrião seja uma pessoa e o líder seja outra pessoa. Então, como a nossa igreja não é uma igrejinha pequenininha de 25 membros, eu acho que isso é possível, tá? Então, quando eu estou buscando um novo anfitrião, eu tenho que cumprir, eu tenho que prestar atenção nos detalhes, né? Por isso que nós temos aqui a especificação para ter um anfitrião adequado. Primeiro que esse anfitrião tem que ser uma pessoa cristã. Tem que ser uma pessoa que está participando da igreja. Eu não posso pegar a casa de uma pessoa que disponibilizou um espaço lá que ele vai deixar usar. Não é assim. Tem que ser uma pessoa cristã, tá? Tem que ser uma pessoa que seja hospitaleiro, amável e generoso. Não são qualidades pequenas, são qualidades importantes. Porque a pessoa tem que ser hospitaleira, senão ela vai encher a paciência de receber esse monte de gente na casa dele. Tem que ser amável porque se o dono da casa rejeitar a presença daquelas pessoas ali por qualquer motivo, o PG vai sofrer muito com aquilo. Tá? Essa presença desse pequeno grupo na casa dessa pessoa tem que ser aprovado pela família. Não adianta um membro da família querer e os outros não quererem. Não adianta o pai querer e a mãe não querer. Não adianta o filho querer e os pais não querer. É importante que a família esteja aprovando aquele pequeno grupo naquela casa, tá? Outra coisa, importante é a localização. Localização tem que ser de fácil acesso para as pessoas poderem chegar até aquele local. Tem que ser uma área que não seja de alto risco. Entendeu? No mundo perfeito, eu tenho em cada condomínio, em cada rua, eu tenho uma casa para atender aquela rua, para atender aquele condomínio, e pronto, para ser conveniente e fácil para as pessoas chegarem. Seria o ideal. Isso vai acontecer? Vai acontecer com o passar do tempo. Eu vou ter na Ilha do Governador 300 PGs acontecendo ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Mas no momento nós estamos ainda crescendo, né? Agora, algumas ações. E sem esquecer que o espaço tem que ser adequado, tá, gente? Tem que ter espaço suficiente para receber os membros do PG. Não adianta eu querer fazer o PG num lugar que só cabe 5 pessoas. Meu PG não vai poder passar de 5.
Eu tenho que caber pelo menos 8 ali. Se possível, 10. Se possível, 12. Se possível. Amém. O meu PG é feito num lugar que cabe 40 pessoas. Tem dia que tem 20. Tem dia que tem 8. Mas não é normal. Normalmente é um espaçozinho, uma casa, uma sala de uma casa. Eu estou na minha casa, tá, gente? Na sala de uma casa você recebe ali 5, 6, 7 pessoas. Beleza, você faz o seu PG ali, uma benção, tá? Bom, vamos ver as ações preliminares, tá? Ações preliminares, muito importante. Precisa-se honrar o anfitrião atual. Eu não vou rejeitar o anfitrião atual porque eu vou multiplicar meu PG. Esse anfitrião atual, ele vai continuar sendo anfitrião de PG. Eu estou multiplicando, eu estou abrindo um novo trabalho em outro lugar, mas esse aqui vai continuar, tá? Precisa honrar e zelar pela manutenção da casa. Não podemos deixar que o anfitrião se sinta responsável por fornecer lanches para os membros do PG. Tá? Primeiro que PG não é lugar de jantar. PG não é lugar de comer. PG é lugar de tomar um cafezinho e comer um biscoitinho maisena. Se os membros do PG decidirem que vão, eu vou fazer um pastel, nós vamos fazer isso. Se os membros quiserem se juntar e preparar alguma coisa e trazer, amém. Mas esse não é o objetivo do PG. Crente gosta de comer, que eu sei, mas o objetivo do PG não é encher a barriga, é encher o coração da presença de Deus. Eu me lembro de participar de reuniões de PG, né? Várias ocasiões, que eu chegava na casa do PG, meu Deus, tinha uma mesa enorme, cheia de coisas para comer. Tinha salgados, tinha doces, tinha tanta coisa, tinha refrigerante, tinha suco, tinha água, tinha não sei o quê. Poxa, excelente, maravilhoso. Mas esse não é o foco do PG. O ideal, gente, é que no início, assim, logo na entrada, tem uma mesinha com coisas que as pessoas, quem veio direto do trabalho, ou está com fome, come um negocinho ali e vai assistir a reunião do PG. Só para não passar fome ali, para poder prestar atenção. Entendeu? Não tem nada errado com a comida, mas não é o objetivo do PG, tá bom, filho? Bom, uma coisa que é muito importante quando a gente está liderando um PG, gente, é respeitar horário. Quando eu estou na casa de uma pessoa, a pessoa está me hospedando para eu realizar uma reunião de pequeno grupo. Eu tenho que entender que eu não posso ficar na casa dessa pessoa até meia-noite. Mesmo que ela diga, que alegria, que prazer ter vocês aqui, até o sol raiar. Nós não podemos abusar da amabilidade e do espírito hospitaleiro dos nossos anfitriões. Porque com isso a gente desgasta. A pessoa vai se cansando. Então, se eu faço o PG, digamos, o PG começa às 8 horas, que a maioria dos PGs começa às 8 horas. Pois é, 9h20 eu estou encerrando. 9h30 já fiz a oração final. Antes das 10 a gente diz, irmão, já pode ser, vamos embora. 10 horas a casa está vazia. E antes de ir embora, é bom as pessoas já irem varrendo, botando as coisas no lugar, para não deixar o anfitrião com tudo na mão. No meu PG, são as cadeiras aquelas que abre e fecha, né? A gente usa o salão de festas do prédio. Aí você chega, você pega a sua cadeira, você abre, você monta e você senta. Acabou o PG, você levanta, você dobra a sua cadeira e você bota de volta no lugar. Quando o PG acabou, dá 5 minutos, acabou, o salão está vazio. Está tudo no seu lugar. Aí vem os 3, 4 vassouras lá, cada um cata uma vassoura e... Quem estiver mais perto, cata a vassoura e... Eu não estou aqui para sobrecarregar o anfitrião. Ele abriu as portas para eu receber ele na casa dele. Só isso. Nós temos que ter consciência com isso, tá? É igual quando você recebe um hóspede na tua casa. A pessoa... esse moleque não vai embora, não. Eu não aguento mais essa pessoa aqui na minha casa.
suficiente, que a gente não pode abusar. Bom, sobre isso, né, que a gente está falando aqui dos anfitriões, o anfitrião é uma parte fundamental do pequeno grupo, é uma parte fundamental da multiplicação. Tá? É importante que o líder ensine o que a Bíblia fala sobre a hospitalidade. É importante que a gente aprenda e ensine o que a Bíblia fala sobre a hospitalidade, tá bom? É muito importante. Continuando, eu vou... isso aqui é o fim do conteúdo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses princípios. Vou trocar aqui o que a gente está compartilhando. Eu vou falar um pouquinho sobre os princípios. A parte de formar líderes eficazes, tá? Nós precisamos entender que nós primeiro temos que sonhar. Gente, quem sonha não é você não, tá? Quem sonha é Deus. E Deus compartilha contigo o sonho dele, vocês acreditam? Você pode pedir para Deus compartilhar contigo o sonho dele. Qual é o sonho dele? O sonho dele é que a gente pregue o evangelho a toda criatura, não é verdade? Esse é o sonho dele. Então, ele quer que você sonhe o sonho dele. Então, Deus te dá sonhos. Você abre o teu coração, fala com Deus, ele te dá sonhos. Então, o sonho que Deus te dá, ele pode ser algo que você pode escrever, algo que você pode visualizar, algo que você pode ficar sempre lembrando desse sonho e crer que Deus vai realizar o sonho. Estou falando do sonho de preparar líderes também, tá? Então, busque a Deus e receba dele o sonho para a sua vida e o seu ministério. Crê que Deus pode e irá realizá-lo. Agora, o sonho é de Deus, Deus quer realizar, mas tem uma parte que cabe a você. As coisas de Deus são assim, tá? Deus faz a parte dele, mas tem uma parte que cabe a você. Você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você. E você tem que orar, porque tudo depende de Deus. Vocês entenderam a profundidade? Deus quer que a gente trabalhe como se tudo dependesse de Deus. Pode falar, meu irmão. Você quer falar, mano? Não. Falando que eu entendi, sim, essa forma de aplicação que o irmão falou aí. Porque Deus sonha, revela o sonho dele para você, mas tem algumas coisas que cabem a você. Você trabalhe como se tudo dependesse de você. Você ore porque tudo depende de Deus. Você pode começar pequeno, mas Deus vai realizar esse sonho grande, porque Ele pode realizar, tornar realidade. Outra coisa que nós temos que fazer é demonstrar a liderança multiplicadora. Você, irmã Letícia, falou uma coisa que a gente ouve de vez em quando na igreja, que é muito bom. O exemplo arrasta. Certo? Albert Schweitzer falou, exemplo não é a coisa mais importante. É a única coisa. O exemplo é a única coisa. Todos aqui têm filhos? Tem filhos? Ou não? Você tem filho, Viviane? Você tem filho? Não. Não? Pode ver se tem filho? Tenho sim. Tenho 2.
Então, vocês que têm filho, vocês podem me dizer. O filho ouve mais o que você fala ou repete mais o que você faz? Repete mais do que a gente faz. É verdade, Lidiane? Quando é Exemplo. criança, né? Então, se você fala para o teu filho assim, menino, não come isso aí. Ele Você- come na hora. Você vai e come. Ele come na hora. Se eu falar não, aí que ele faz. Não, mas eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que se você manda ele não fazer e você faz, vai ter que você Ok. falar para ele não fazer. Sim. Um exemplo, né? Sim, isso é muito visível mesmo. Eu observo muito isso no meu filho. Às vezes ele não quer comer, eu procuro colocar as mesmas comidas. Tudo que ele come, eu como. Aí eu mostro para ele, olha o prato da mamãe, olha o seu prato. Aí ele não quer, eu começo a me alimentar. Ele olha, ele deve pensar, tá bom. Aí ele vai e come. Ele come as mesmas coisas que eu. A gente não sabe o que eles pensam, né? Eles pensam na cabeça deles. Mas eu acho que eles não pensam. Esse aqui é o detalhe. O imitar o exemplo não é uma coisa consciente. É uma coisa inconsciente. Você já se pegou fazendo uma coisa que você lembra que teu pai ou tua mãe fazia, você agora faz igualzinho? Porque ficou registrado. É muito É, natural, né? é natural, bem É natural. bem o que a Letícia falou, o exemplo, né? Bem, É Você natural. fala o negócio que a tua mãe falava, você faz o negócio que a tua mãe... Você fala assim, poxa, você é igualzinho minha mãe, ou você é igualzinho meu pai. Então, porque você viu. Foi o exemplo que você viu, então você É reproduz. espontâneo. Absolutamente espontâneo. Então, a mesma coisa acontece nos pequenos grupos, acontece na igreja, acontece em todo lugar que nós estamos. O nosso exemplo é o que as pessoas vão reproduzir. E estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo as pessoas... Se você disser que você é crente, você dobra o quanto você é Pois é. observado. Eles estão buscando falhas na tua armadura. Então, nós temos que fazer uma demonstração eficaz de como fazer as coisas. Nós temos que moldar os métodos corretos e mostrar a outros como usá-los. É isso que é o CFA. O CFA nós estamos mostrando a todos como usar os métodos que nós temos, tá? Você precisa produzir antes de reproduzir. Já pensou sobre isso? O professor que ensina algo que ele nunca fez não tem a propriedade de ensinar como aquele que já tem experiência em fazer. Porque ele vai falar de primeira mão. Ele vai falar de experiência que ele tem. E ele vai trazer um conhecimento profundo. E por isso que estudar coisas teóricas é muito chato. Porque teórico não tem prática. É teórico, é física quântica. É as coisas teóricas, assim, é complicado, teórico. Não tem ninguém fez, ninguém realizou aquilo, não tem comprovação experimental, não tem nada. Então, não tem a mesma atratividade para o ser humano. Tá? Vamos entender. Vamos ver dois aspectos importantes. Essa tabela vai aparecer de novo no futuro, tá? Vamos olhar. Para você poder ter o hábito de sonhar... qual a página, Moisés? Dá licença. Oi, fala de novo. A página, eu me perdi aí. Eu estou na Não, eu estou 48. projetando. Ah, ok, porque eu parei de acompanhar aqui. Chegou no 48, eu estou procurando. Tá Não, porque bom. acabou, o material da apostila acabou e eu estou projetando aqui um outro conteúdo que é extraído do nosso livro, né, para acrescentar para nós. Dois aspectos importantes, tá? Que quando a gente tem o hábito de sonhar, a gente tem que ter um caráter disponível a sacrificar para poder realizar o sonho. A gente, quando tem o hábito de orar, no nosso caráter, a
gente tem que ter a dependência de Deus. Essa tabela vai aparecer no futuro novamente com mais coisas. Tá? Lá na frente a gente vai ver de novo. Vamos falar só dos primeiros dois. Tá? O resto tem a ver com as outras aulas no futuro. Então, a gente, quando tem o hábito de orar, a gente está demonstrando a dependência de Deus. E as pessoas vão perceber. Lembra que a gente falou sobre isso no começo? Os membros do PG, liderados, eles vão perceber que você está orando. Eles vão perceber. É uma coisa espiritual. Vão perceber que você está buscando, que você está clamando, que você está sendo cheio do Espírito Santo. Isso aí não tem como fingir. Isso aí não tem como enganar. Especialmente num pequeno grupo, que você tem um grupinho de 8, 10, 9 pessoas, estão ali pertinho. Não tem como você enganar. Você subir num púlpito e fingir e enganar é muito mais fácil do que você reunir um grupinho ali de 8, um pertinho do outro, em convivência semanal, e achar que você vai enganar. Porque a intimidade, ela mostra a realidade. Vocês sabiam disso? Você não tem como manter a falsidade onde há intimidade. E um dos segredos do sucesso de um pequeno grupo é que haja intimidade entre as pessoas. Intimidade para que haja liberdade, para que haja compartilhamento de vitórias e de lutas, e de sentimentos. Entendeu? A gente, quando está pensando em, eu preciso achar líderes, a gente não precisa procurar líderes. A gente tem que procurar pessoas. E essas pessoas, Deus vai transformá-las em líderes através do que nós vamos fazer para prepará-las para serem líderes. Deus usa pessoas improváveis. Vocês já ouviram o pastor falar dos improváveis? O pastor já pregou na igreja sobre os improváveis. Pois é, esses improváveis são exatamente as pessoas que Deus vai preparar para ser líderes. Toda pessoa pode se tornar um líder de PG. Isso é uma verdade. Onde a gente vai procurar líderes? No grupo. Podemos achar líderes da igreja. Podemos achar líderes até nossos convertidos, que são futuros líderes. Então, nós precisamos tentar descobrir líderes. Essa é a terceira etapa, descobrir. Eu vou parar na terceira etapa, porque na próxima hora a gente continua. Amém? Vou encerrar por aqui, porque já tem um tempão de aula. Acho que já está suficiente. Se temos alguma pergunta? Então, para vocês acompanharem tudinho. Eu tenho uma pergunta. Se vocês gostaram da aula. Eu tenho uma perguntinha, deixa eu ver onde eu anotei ela. Eu anotei ela aqui enquanto você falava. Como eu falei. Só um minutinho. É tanto papel, essa lição enorme, né? O livro, acho que eu anotei no livro. Alguém quiser ir falando enquanto eu procurar, achei. Eu já ouvi falar outras vezes também, né? E você ressaltou aí, e eu gostaria de saber qual é o fundamento bíblico, né? Que quanto mais eu oro pelos outros, mais rápido o meu pedido vai ser atendido. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Paulo. Vou buscar aqui e vou te falar, tá? Se não tiver, não tem problema. Se me falar na outra aula, eu só queria saber. O livro de Jó, Moisés, fala sobre isso também, né? Que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. É verdade. Vamos lá para Jó. Jó é bom. Jó 42. Para mim, Jó é o livro que dá tapa na cara de todo mundo. Vamos lá, Jó 42. Vamos abrir juntos.
Eu gosto de irmão assim, ele já tem a resposta. Você lembra que versículo é? Versículo 10. Versículo 10. Jó 42, versículo 10. Estou vendo aqui. Eu vou botar aqui para vocês verem. Vocês verem aí? Pode ler, irmão. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro, a tudo quanto possuía. Então, a gente, porque quando a gente ora sobre nós, quando a gente ora pelos nossos irmãos, Deus ouve. Agora, quando eu priorizo orar mais pelos meus irmãos, por mim mesmo, Deus ouve mais. Então, o princípio eu não sei te dizer que versículo é. Ele não fala assim, né, claramente, né? Mas a Bíblia manda que nós oremos uns pelos outros, certo? A Bíblia fala em vários momentos a gente orar uns pelos outros. E isso é porque é bênção para nós. Eu vou pesquisar, querido, e eu te respondo para a gente não ocupar a aula, tá bom? Tá bom. Eu te mando uma mensagem depois. Amém, queridos? Eu vou encerrar aqui a aula. Eu vou pedir que alguém ore para a gente encerrar.